partir de agora, na Martelli FM, programa A Caminho da Luz. Uma realização do Grupo Espírita Meimei. Programa A Caminho da Luz. Apresentação: Valquíria Oliveira e Ailton Moraes. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Valquíria. Bom dia, Ailton. Bom dia, queridos ouvintes. E hoje temos mais um integrante no programa Caminho da Luz. É o nosso companheiro Wilton. Bom dia, Wilton. Bom dia, Ailton. Bom dia, Valquíria. Estamos começando mais um programa Caminho da Luz do Grupo Espírita Meimei, que neste ano de 2019 faz 16 anos no ar. Amigos ouvintes, estamos com algumas super novidades no nosso programa Caminho da Luz, com o objetivo de trazer os ouvintes mais perto do programa e compartilhar conosco suas curiosidades e suas dúvidas. A primeira delas, vamos passar aos amigos ouvintes qual será o tema estudado no próximo programa. Assim, você poderá nos acompanhar com a leitura do tema no conforto da sua casa ou onde estiver. A segunda novidade é que nós vamos disponibilizar um telefone para contato exclusivamente via WhatsApp, para os amigos ouvintes enviarem suas dúvidas, que serão esclarecidas, sempre no programa seguinte. Nós vamos selecionar 3 perguntas, todos os programas, e respondê-las de acordo com pontos de vista da doutrina dos Espíritos. Ainda não acabaram as novidades. Vamos disponibilizar também nos nossos programas para serem ouvidos em uma plataforma no YouTube. Assim, você poderá escutar o programa em outros horários. Vocês podem procurar o nosso canal no YouTube com o nome Programa A Caminho da Luz. Se inscreva no canal e aperte o sininho para receber nossas novidades. Estudando o Espiritismo. Hoje estudaremos a questão de número 318 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta aos imortais: as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? E a espiritualidade responde: muito. Sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo com as ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Bom, Valquíria, conforme a pergunta e a resposta que você acabou de ler da questão número 318 do Livro dos Espíritos, vamos refletir um pouquinho sobre essa questão. Primeiro que a gente precisa explicar sobre o que é erraticidade, né? Porque pode soar uma palavra muito estranha e as pessoas não podem identificar o que seja isso. As ideias dos espíritos na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, certamente mudam ao longo do tempo, porque tudo depende do estado em que se encontram em seu mundo interior, né? Ou seja, o estado de espírito. E erraticidade é nada mais que o espírito quando não se encontra encarnado, ou seja, o espírito quando ele está fora do corpo físico, ou seja, quando a gente, entre aspas, morre, ou quando a gente desencarna, a gente se encontra no plano espiritual e estamos em estado de erraticidade. Então, erraticidade, conforme a pergunta fala, é quando nós encontramos fora do plano físico, ou seja, no plano espiritual, e se as nossas ideias se modificam. Migrar para o plano espiritual ou desencarnar não significa que o espírito vai se modificar por absoluto ou deixará de ser quem ele é. Muito pelo contrário, né? Ele vai ser exatamente o que foi enquanto encarnado, ou enquanto vestindo o seu corpo físico, porém com total realidade do seu estado espiritual. Porque quando a gente desencarna, a gente não deixa de ser quem a gente é, ou não modifica o nosso estado íntimo. A gente apenas, pura e simplesmente, deixa o nosso corpo físico e passa a viver integralmente no plano espiritual. Os espíritos dominados pelos sentimentos inferiores, esses quase que em nada mudam as suas ideias ao chegarem ao mundo dos espíritos.
Então continuam a manifestar seus interesses pelo apego às coisas da terra e alimentar as paixões que os levam às inferioridades. Por exemplo, qualquer hábito nocivo que a pessoa cultivou em vida, ele vai ter o mesmo desejo de cultivar esse hábito nocivo após deixar o corpo físico. A diferença é que os meios de satisfazer os vícios nossos enquanto encarnados e enquanto desencarnados são diferentes, porque o estado de desencarnado não nos possibilita ter acesso à matéria como a gente tinha enquanto encarnados. Bom, amigos, ao falar nos espíritos que ainda na Terra começaram a se desapegar da matéria ao passarem pelo portal do além, encontram mais facilidade para desligar dos assuntos inferiores do planeta onde vivem. A doutrina espírita nos oferece instruções valiosas que nos ajudam, mesmo na carne, a nos libertar da materialidade. Compete a cada criatura trabalhar dentro de si mesmo, removendo o lixo mental e colocando em seu lugar as claridades imortais que os preceitos de Jesus ensinam. Equipes e mais equipes de espíritos, todos os dias, passam de um lado para o outro. São trocas de companheiros constantemente e todos eles, mesmo alguns inconscientes, estão buscando a sua libertação espiritual. Essa é a lei. As almas que se afinam com a caridade mostram o ponto de despertar que atingiram. A caridade nos salva em vários aspectos, fazendo ambiente para grandes inspirações, e dessa forma o conforto atinge a nossa consciência. Não há quem possa fugir ao progresso, porque ele é lei de Deus, palpitando em toda a criação. Mesmo que a alma se demore nas sombras alimentadas por ideias inferiores, não pode permanecer eternamente nessas condições. A mudança de ambiente e a própria maturidade pelo sofrimento a influenciam e vem o estado de consciência a mostrar a verdade que conforta e a confiança que estimula para que ela possa ir para frente. Excelente reflexão, Valquíria. Então, amigos ouvintes, procuremos onde estivermos a mudar logo as ideias, desde quando elas não estejam em perfeita harmonia com as ideias do Cristo. Essas mudanças, por vezes, nos trazem perturbações. É o desmanchar a casa velha para construir nova residência. É trabalho louvável que depende de muito esforço e boa vontade. Encontramos neste trabalho divino problemas numerosos e impedimentos sem conta. São os obstáculos que aparecem para provar nossa fé. O Evangelho nos fala dessas dificuldades, se procurarmos conhecer a vida dos seguidores de Jesus Cristo. Quem já conhece o Evangelho de Jesus e se esforça para melhor entendê-lo, vivendo os seus preceitos de luz, pisa primeiramente em espinhos, para depois atingir as flores, a nos embriagarem de perfume divino. As mudanças interiores nos levam às portas dos céus do coração, onde mora o Cristo, reinando na intensa luz de Deus. Estudando o Evangelho. Continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 5, Provas Voluntárias, o verdadeiro cilício, no item 28. O homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido lhe poupar alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e conduzi-lo aos outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades.
Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia, e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Valquíria, é importante refletir também que quando o espírito tem de encarnar num corpo humano, no momento da formação, um laço fluídico, que nada mais é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao embrião, que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o embrião se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital e material do ser, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula ao corpo em formação, onde pode-se dizer que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nessa criatura, como uma planta na terra. Quando o ser chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce então o ser para a vida exterior. Por um efeito contrário, a união do perispírito e da vida carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital da criatura, cessa, desde que esse princípio deixe de atuar em consequência da desorganização do corpo. Mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz, logo que essa força deixa de atuar. Então o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas esta é que determina a partida do espírito. Enquanto o homem ignorar o ser espiritual, independente da matéria e o plano espiritual, com suas leis próprias, vai agir sempre com a mentalidade estreita que a concepção da vida, do nascimento à morte, lhe proporciona. É verdade, Ailton. A FEB, a Federação Espírita Brasileira, ela disponibilizou no seu site, inclusive a gente vai deixar disponível também o link no YouTube, no Instagram do programa, uma apostila que reflete sobre a eutanásia. E nessa apostila tem um texto de Giovanir Borges de Souza, que ele fala, o título é Sobre a Vida. Ele fala que a eutanásia leva o sofredor, os familiares, o médico e os assistentes à falsa noção de piedade, de caridade e de amor. É importante entender que o sofrimento no final da vida na Terra, seja pela doença incurável, seja pelo desgaste natural do corpo físico, é uma das formas de aproveitamento do espírito em contato com a matéria, resgatando faltas ou progredindo através do sacrifício. Em mundos de provas e expiações como o nosso, muitas vezes a lei divina mede o resultado de uma encarnação através dessa prova final, na qual o espírito comprova pela paciência, pela resignação e pela fé o proveito de toda uma existência. Cortar uma vida no final da reencarnação é suprimir a oportunidade que tem o espírito de superar-se, levando em sua volta ao mundo espiritual a condição de vencedor. Nesse texto do Giovanni, é interessantíssimo porque a gente, em momento algum, pode condenar e julgar a dor da família que vive quando tem um ente familiar acamado, em coma, muitas vezes passando por dores físicas muito grandes naqueles momentos derradeiros ali da vida. Então a família, o pensamento inicial, seguindo o objetivo materialista, de fato é encerrar o funcionamento daquelas máquinas que mantêm vivo o corpo daquela criatura, daquele ser humano, para que proporcione paz a ele. Porém,
extravasando essa visão materialista e adotando uma visão espiritualista, que é a realidade existencial do ser, o corpo está inerte, estendido na cama, mas o espírito não está ali parado junto com o corpo. A gente já tem diversos estudos disponibilizados, tanto pela FEB, tanto pela doutrina espírita, tanto em casos que o pessoal consegue comprovar depoimentos pessoais da atividade do espírito enquanto está ali deitado na cama. Então, muitas vezes o espírito, às vezes, retoma, mesmo que seja por breves momentos, a atividade cerebral e física e fala algumas palavras que são fundamentais para a existência e para o alívio tanto da família e tanto do espírito que vai desencarnar. Então, é fundamental que se conheça mais, se estude mais sobre isso, porque... como a gente comentou, não é de se julgar nem por um minuto o desejo da família de tentar abrandar a dor daquele ente que está acamado, vivendo através de máquinas. Porém, o espírito da pessoa que está passando por aquele momento, ele não está parado, ele não está inerte e não está sofrendo tanto o corpo está sofrendo. Muito pelo contrário, ele está aproveitando cada segundo daquele momento para cumprir os objetivos que ele precisa terminar de cumprir. 7 minutos com Emmanuel. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Comentário do livro Pão Nosso, capítulo 97, intitulado Conserva o Modelo. Conserva o modelo das sãs palavras. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Comenta o benfeitor. Distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. O pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para toda a eternidade. Envia mensageiros ao socorro fraternal. Contudo, não deixes, pelo menos uma vez por outra, de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas. Sobe à tribuna e ensina o caminho redentor aos semelhantes. Todavia, interrompe as preleções de vez em quando, a fim de assinalar o lamento de um companheiro na experiência humana, ainda mesmo quando se trata de um filho do desespero ou da ignorância, para que não percas o senso das proporções em tua marcha. Cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem o canteiro de experimentação é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva. Mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível te prepares a avançar mais tarde dentro dela. Nos círculos da vida, não ouvides a necessidade do ensinamento gravado em ti mesmo. Assim como não podes tomar alimento individual por intermédio de um substituto, nem podes aprender a lição guardando-lhe os caracteres na memória alheia, não conseguirás comparecer ante as forças supremas da sabedoria e do amor
com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo. Conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras. Recordando que a segunda epístola a Timóteo se enquadra nas chamadas cartas pastorais, por expressar orientações paulinas às comunidades em franco desenvolvimento, o presente comentário revela a riqueza da fala do apóstolo dos gentios e, mais ainda, os tesouros da própria palavra, enquanto recurso disponível a todas as criaturas na construção do bem. O benfeitor inicia nos revelando que a palavra que ofertamos representa serviço direto do nosso coração na sementeira do bem, superior a qualquer recurso palpável. Mas nos adverte ele que não compareceremos ante as forças supremas da sabedoria e do amor com realizações e vitórias que não tenham sido vividas e conquistadas por nós mesmos, à custa de trabalho, abnegação, exemplificação e testemunho. De modo sutil, o benfeitor parece indicar que as palavras sãs do ensino apostólico são aquelas lastreadas na exemplificação, frutos da vivência genuinamente cristã. Pergunta e resposta. Passaremos agora para o livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Na questão de número 226, é perguntado a Emmanuel: os guias espirituais têm uma parte ativa na tarefa de nossa iluminação pessoal? E Emmanuel responde: essa colaboração apenas se verifica como no caso dos irmãos mais velhos ou dos amigos mais idosos nas experiências do mundo. Os mentores do além poderão lhe apontar os resultados dos seus próprios esforços na Terra, ou então relembrar os ensinos que o homem já recebeu através da misericórdia do Cristo e da benevolência dos seus enviados, mas em hipótese alguma poderão afastar a alma encarnada do trabalho que lhe compete, na curta permanência das lições do mundo. Que dizer de um professor que decifrasse os problemas comuns para os alunos? Além disso, os amigos espirituais não se encontram em estado puro, santificado. Suas atividades e deveres são maiores que os vossos. Seus problemas novos são inúmeros e cada espírito deve buscar em si mesmo a luz necessária à visão acertada do caminho. Trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós, que já nos afastamos do âmbito limitado do círculo carnal. Esforcemo-nos constantemente. A palavra do guia é agradável e amiga, mas o trabalho de iluminação pertence a cada um. Na solução dos nossos problemas, nunca esperemos pelos outros, porque de pensamento voltado para a fonte de sabedoria e misericórdia, que é Deus, não nos faltará em tempo algum a divina inspiração de sua bondade infinita. Lendo a resposta de Emmanuel, a gente lembra, inclusive a gente utiliza essa resposta para fazer propaganda do filme de Kardec. A história de Kardec, o filme que está sendo reproduzido pela produção de Wagner de Assis, é impressionante, que demonstra a determinação daquele espírito, daquele homem que não dependeu de ninguém e, muito pelo contrário, a gente pode dizer que foi um Saulo de Tarso da França, foi um grande inspirador e, por sua vontade pessoal, dedicou, trabalhou, insistiu no que acreditava, insistiu no que era uma evidência para ele e conseguiu
vivenciar, vencer os desafios que ele viveu na época dele, e hoje a gente está usufruindo de todo esse esforço e esse trabalho que é a doutrina espírita codificada através de uma razão e de uma ciência muito sólida. Avisos da casa. A quem deseja conhecer um pouco mais da doutrina dos espíritos, convidamos a todos para que venham estudar conosco. Às quartas-feiras, a partir das 19 horas, estamos estudando os livros da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Logo após, temos os passes. Às quintas-feiras, temos as palestras públicas, a partir das 20 horas. Logo após, também temos os passes. Lembrando também que, antes das palestras, no horário de 19h25 até as 19h55, nós temos também o estudo do Evangelho. Venham conhecer também nossos trabalhos aos sábados pela manhã, no horário de 8 às 11 horas. Temos a campanha do Quilo no horário de 9 às 11, a evangelização infantil funciona de 9 às 10 e temos, logo após, uma deliciosa sopa. Fica o convite para que conheçam a nossa biblioteca Irmã Sheila. Lá você encontrará o livro espírita que tanto deseja ler, por aquisição ou por empréstimo. Lembrando também que, se não tivermos a obra de sua preferência, nós poderemos encomendá-la. Temos em nossa casa a Pré-Juventude Espírita, que é aos sábados no horário de 9h30 às 11 horas. Momento de oração. Momento de oração. Queridos ouvintes, hoje trazemos uma prece pelos doentes que foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios e na tua sabedoria entendestes de afligir a todos os doentes pela enfermidade. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes termo. Ah, bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento, a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. Que assim seja. Agradecemos a Ti, Pai Celestial, por esta bendita oportunidade de falar aos corações de nossos ouvintes, e pedimos a nosso Mestre Jesus, nosso modelo e nosso guia, que nos ilumine e nos dê muito amor e muita paz. Tenhamos todos um bom dia e uma ótima semana. Bom dia a todos, bom dia Ailton, bom dia Valquíria, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. Agradecemos a Ti, Pai Celestial, por mais esta bendita oportunidade de falar aos corações de nossos ouvintes, e pedimos a nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que nos ilumine e nos dê muito amor e muita paz. Tenhamos todos um bom dia e uma ótima semana. Bom dia a todos, bom dia Ailton e Valquíria, muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês. E muito obrigada pela companhia e até o próximo domingo, no horário de 7h30 às 8h. E lembramos a todos também que o nosso programa está no canal do YouTube, o programa A Caminho da Luz, e também já está acessível no Instagram. Você ouviu Programa A Caminho da Luz, uma realização do Grupo Espírita Meimei.